Existe uma necessidade urgente de conversão nessa geração. Os jovens, os garotos, as garotas, os adolescentes, mesmo os caras mais velhos, tal, vocês precisam se converter, porque a verdade é que eu olho e vejo uma geração de evangélicos, né? Um número cada vez maior de evangélicos, pessoas que professam uma fé, mas que na verdade vivem de maneira totalmente descompromissada para com o evangelho. Isso é sinal de que não houve conversão verdadeira, porque quando você se converte, o Espírito Santo convence você da justiça, do juízo e do pecado. Você começa a ter uma consciência sua e Deus fala com você. Muitos jovens me perguntam: por que eu não consigo ouvir Deus? É bem provável que você não ouça Deus porque Ele ainda não mora dentro de você. E se Ele não mora dentro de você, você ainda é uma criatura de Deus, você ainda não é um filho de Deus. Compreenda esse fato: nem todas as pessoas criadas por Deus são filhos dele. Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos dele quando nós cremos no seu nome. Quando nós nos convertemos, alguma coisa dentro do nosso coração muda. As igrejas estão cheias e lotadas, e elas estão ficando abarrotadas de pessoas que jamais fizeram uma confissão de fé. Homens gananciosos que só estão pensando em números. E quando eu falo de números, eu falo em coisas que enchem o seu ego, né? Por ter uma igreja numerosa e cheia de gente, e também coisas que enchem o seu bolso. Porque ter um número grande de fiéis significa um número grande de pessoas suportando o seu ministério, por um lado, e por outro lado, um número grande de pessoas ofertando para você, para sustentar, às vezes, um estilo de vida totalmente contrário ao evangelho, um estilo de vida cheio de ostentação e de riqueza segundo esse século, de poder segundo esse século. O evangelho não gera ministros dessa forma, não gera poderosos segundo esse século. Pelo contrário, o evangelho quer envergonhar os poderosos dessa era. Mas isso só acontece por meio de pessoas verdadeiramente convertidas. O que é a conversão? A conversão é quando você se depara com a verdade. Que Jesus Cristo é Filho de Deus e que Ele se encarnou, Ele veio um dia, tá? Ele estava com o Pai na eternidade. Ele veio por ordem do Pai. Ele veio e tomou uma forma física. Deus encarnou-se em Cristo. Cristo é Deus, sempre esteve com o Pai, mas em um determinado momento da sua missão, ele assumiu uma forma física. Ele viveu entre nós um período de vida humana. Nesse período ele viveu uma vida comum e normal até os seus 30 anos de idade, quando ele tornou público ao mundo o seu ministério de ser o Cristo, o enviado de Deus, aquele que morreria como sacrifício pelos pecados da humanidade. Todos os homens são pecadores, por melhor que eles sejam de caráter, por melhor que eles sejam em sua índole, por mais bonzinhos que eles sejam, todos os homens nascem pecadores. Até que você se encontre verdadeiramente com Cristo, você será uma criatura de Deus. O seu encontro com Jesus acontece por meio de ouvir o Evangelho. Ouvir a pregação do Evangelho. Romanos capítulo 10 fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. O ouvir vem pelo falar de Deus. Deus fala na sua igreja. Deus fala nas ruas, Deus fala nos bordéis, Deus fala para mendigos, Deus fala para ricos, Deus fala em salões de festa, Deus fala em skate park, Deus fala em ônibus. Porque quando eu digo que Deus fala na sua igreja, eu não estou falando que Deus fala numa instituição igreja, mas Ele fala num organismo vivo, que é o grupo de pessoas que Ele reuniu em torno de si mesmo para ser a sua expressão terrena. Aquele Cristo que viveu durante 30 anos e depois exerceu 3 anos de ministério, treinando discípulos e gerando pessoas com o mesmo sentimento que ele morreu. E ele precisava morrer porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus é amor, mas Deus é extremamente justo. Deus é igualmente justo e igualmente amoroso. Aí você me diz assim, mas se Deus é amor, como Ele pode condenar uma pessoa que cometeu um pecado involuntariamente, que herdou o pecado
dos seus pais, que herdou o pecado de Adão, o primeiro pecador. É porque, na verdade, o poder de Deus se manifesta visivelmente através das coisas que foram criadas. Todo homem é indesculpável diante de Deus, porque a natureza dá testemunho da glória de Deus. As coisas criadas gritam nos nossos ouvidos o tempo todo que existe um Deus, que Ele é soberano, que Ele é poderoso, Ele criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas pela sua própria existência, pela palavra do seu poder. Mas nós nos fizemos surdos pelos nossos próprios entendimentos e as gerações humanas têm se tornado gradativamente mais surdas e negam a existência desse Deus. A revelação de Deus na natureza não é suficiente para a salvação do homem. Então Ele mesmo veio e revelou a si mesmo numa figura humana, Jesus Cristo. E essa figura humana morreu numa cruz e derramou seu sangue como expiação pelos nossos pecados. Deus é tão justo e é tão amoroso que no seu amor Ele usou de misericórdia, pagando Ele mesmo em nosso lugar o salário do pecado, que é a morte. Assim, o amor de Cristo, manifesto na sua misericórdia na cruz, Ele se derrama em graça sobre nós, nos providenciando salvação e o aplacar da ira de Deus, porque Deus está irado. Deus odeia o pecado e Deus odeia todo homem que é rebelde contra Ele. Deus odeia o que o pecado fez conosco. Rebeldes, grosseiros, pessoas que podem viver todos os dias da sua vida sem jamais erguer os olhos ao céu em gratidão por Ele ter nos dado a terra que nós vivemos. Esse mesmo Cristo que morreu não ficou na morte, porque sendo Ele Deus e tendo nele o poder da vida, ressuscitou por sua própria conta. O Pai ressuscitou o Filho. O poder da vida nele foi suficiente para que Ele ressuscitasse e desse provas incontestáveis aos seus discípulos, aqueles que conviveram com Ele. Ele voltou e apareceu para eles durante muito tempo, durante 40 dias, com provas incontestáveis de que estava vivo e era palpável. Ele tinha feridas nos pés e nas mãos e no lado, nos lugares onde ele tinha sido ferido na cruz, e as pessoas podiam tocar. Jesus comeu com eles, Ele ressuscitou e voltou para comer. Ele deu provas de que estava vivo comendo com os discípulos. Um espírito não come. Isso quer dizer que Jesus era uma forma nova. Ele era um corpo ressurreto. Ele estava vivendo já um corpo de glória, que é o que nos é prometido também. Cara, isso é fantástico, um corpo de glória. Mas aí, Ele ascendeu aos céus. E antes de ascender aos céus, Ele soprou sobre os seus discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado para eles no momento em que eles estavam com Jesus, e Jesus soprou sobre eles. Quando eles creram que Jesus ressuscitou de entre os mortos, quando Ele apareceu entre eles, eles creram. E quando eles creram, eles receberam o Espírito Santo pelo sopro de Cristo. Depois, em Atos, acontece um derramar de dentro para fora desse Espírito. Os discípulos estavam orando. Durante 10 dias eles oraram em oculto. E esse Espírito dentro deles fervia a tal ponto que eles passaram 10 dias em oração. E chegou um momento em que se derramou sobre eles línguas como de fogo. Um vento, um barulho de vento. Havia toda uma série de manifestações. Um som impetuoso os atingiu. E eles passaram a falar das maravilhas de Deus em inúmeras línguas, dando testemunho da vida, da vinda, da morte e da ressurreição do Cordeiro de Deus. Ou seja, quando alguém crê no sacrifício vicário de Cristo, crê em toda essa história e fecha os seus olhos ou abre os seus olhos, eu não sei, a forma não importa tanto, mas faça isso em reverência e com um coração humilhado diante desse Deus tão poderoso e ao mesmo tempo tão amoroso, tão supridor e tão maravilhoso, que providenciou uma salvação para você por meio de Jesus Cristo. Feche os seus olhos e diga: eu preciso de Cristo. Jesus, eu aceito você como meu Salvador. Eu creio que você veio em carne, que você viveu uma vida humana e que você morreu e ressuscitou. E hoje está vivo, assentado à direita do Pai.
Eu creio que hoje você pode enviar o Espírito Santo ao meu coração para que ele me convença do meu pecado, para que ele me convença da sua justiça e para que ele me convença do juízo que virá sobre toda a carne. Eu te recebo e você permanecerá assim, na presença dele. A conversão é um ato racional. A conversão é um ato de entrega racional. Muitas vezes nós somos levados a nos movimentar nessa direção por um apelo. É genuíno, tá? O apelo é necessário. Porque aquele que ouve a verdade do Evangelho às vezes não sabe o que fazer com o que está ouvindo. Então o apelo, que é isso que eu fiz com vocês agora, é um momento de ensinar as pessoas como dar o seu primeiro passo na caminhada com Jesus. No entanto, a conversão não é movida por uma emoção que você sentiu. A emoção no seu coração, ela te move na direção de Deus. No entanto, você, de mente sã e racionalmente, uma mente saudável, você toma posse desse fato, você se depara com essa verdade. E uma vez que você receba essa verdade, creia nessa verdade, a fé se manifeste em você, o Espírito Santo virá a você. Deus não precisa fazer sinais exteriores miraculosos para provar a existência dele. Seria injusto para com todas as pessoas que receberam o Senhor sem precisar de confirmações exteriores. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Muitos têm recebido Jesus sem que ele faça nenhum milagre. No entanto, nós estamos aqui vivendo um evangelho falso e saturado de mentiras que diz que Deus tem que nos provar que ele existe. Que audácia, que ousadia da nossa parte exigir que Deus nos faça alguma coisa. Que arrogância. É justo que Deus venha destruir essa geração por conta da sua arrogância. Nós estamos diante de um Deus irado, diante de um Deus furioso, mas para aqueles que se achegam a ele, ao invés de fugir da sua justiça, ao invés de fugir do terror do grande dia de Deus, você se achega a ele, fala: Deus, destrua-me se isso te agradar, mas salva-me, porque o Senhor se apraz em revelar misericórdia. Se você fizer isso, ele virá a você, ele ganhará o seu coração. Ele passará a morar em você. E ele passará a falar com você e se revelar a você. Quando você passar a ler as Escrituras, elas brilharão aos seus olhos. E você compreenderá fatos, porque o Espírito Santo ensinará a você. É claro que você precisará ser discipulado, doutrinado, ensinado, ajudado, admoestado por um corpo de filhos de Deus que já andaram mais do que você, para evitar que você se fira e para que você se desenvolva mais rápido, para que você se torne um filho maduro, um filho útil na obra de Deus e nas mãos de Deus mais rápido. Por que eu estou falando isso tudo? Porque me dói o coração ver que muitas pessoas gostam de Jesus, procuram servir Jesus, procuram adorar Jesus, procuram andar na igreja de Jesus, mas não se converteram a Jesus e Jesus não mora dentro delas. Você pode estar há 20 anos convivendo com crentes e achando que é um crente. Se você nunca teve uma experiência de conversão, se você é incapaz de lembrar em que dia, em que momento o Espírito Santo convenceu você do seu pecado, e em que momento você o recebeu e você foi salvo por ele, é bem provável que esse dia não tenha acontecido na sua vida. Simplesmente ir numa igreja não torna você salvo. Simplesmente usar camisetas cristãs não torna você salvo. Você usar o vocabulário de um crente não torna você um filho de Deus. O que torna você filho de Deus é sua fé em Jesus Cristo. E é ela que tem faltado à nossa geração. Nós somos uma geração de pessoas que desejam ser radicais pelo Evangelho porque aprenderam a amar uma emoção que sentem no culto, mas na sua razão elas ainda não foram confirmadas pela presença do Espírito. E é por isso que não acontece transformação de vida, porque o Espírito não mora dentro delas, e se não mora dentro delas, não pode convencê-las. Não se entregaram a Jesus. Deixa Jesus Cristo morar dentro de você. Mas mais do que deixar, entenda que é a graça dele, que é irresistível, que se revela para você, e ele por misericórdia continua se apresentando a você todos os dias. Sabe esse sentimento de, cara, minha igreja parece que não faz sentido,
Eu vou aqui todos os dias e parece que não... Ai, tá ficando sem graça. Ai, tá ficando sem sabor, eu vou... É sempre a mesma coisa. É bem provável que isso seja sintoma de você não ter se convertido ainda. E que o Espírito Santo ainda não age em você. Aí você fala assim, mas eu canto no coral, mas eu toco meu instrumento, mas eu participo do ministério, sei lá, de teatro, de dança, eu limpo as cadeiras, eu vou na igreja todos os dias. É verdade, porque você recebeu uma cultura, mas o evangelho não é uma cultura, o evangelho é fé. E ele se manifesta somente no coração que tem fé. E se você não recebeu o evangelho com fé, e se você não se humilhou diante de um Deus grandioso e poderoso, poderoso o bastante para te destruir, mas amoroso o bastante para pagar ele mesmo o preço pela sua vida, é bem provável que você ainda não tenha recebido o Espírito Santo. E é por isso que a sua vida não muda. É doloroso falar, mas é necessário. Como vocês crerão, se não há quem pregue? Sendo que o interesse maior hoje é aumentar os números das pessoas, é aumentar os valores, é aumentar a relevância social da igreja. Mas uma igreja pode ser rica de obras sociais e tudo isso ser feito sem um convertido. A igreja é a casa de Deus, porque ela está cheia de filhos de Deus. Se não há filhos de Deus, se não há pessoas verdadeiramente convertidas, a igreja não passa de um ajuntamento social. Isso é doloroso, isso é violento, isso é assustador, mas é a verdade. E a verdade liberta. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui no gostei, de comentar aqui embaixo. Caso você queira conversar mais, ou tirar alguma dúvida, ou mesmo orar comigo, eu vou deixar meus endereços aqui na descrição. Você pode procurar no Facebook, por e-mail, tá bom? E espero te ver novamente aqui no próximo vídeo. Um abraço e tchau.